essa questão aqui e todas as outras questões que são muito absurdas, muito ruins para nós. Todo mal que existe no mundo que a gente vive é mal, né? O mal existe. A história que Yahweh criou, o mal existe. O mal vence durante a história e no final o bem vence, né? É assim que funciona. Então, Satanás, ele é um Deus mau? Ele é um Deus mau ou ele é uma criatura que está agindo conforme o Deus soberano? Porque a Bíblia fala que Deus é soberano. E a soberania significa que todos os planos dele não podem ser frustrados. Que todas as vontades do coração dele, todas as vontades que ele deseja como Deus, vão ser executadas. Então, se o mal existe no mundo, subentende-se então que é a vontade do Pai que o mal exista. Porque senão ele poderia criar uma história diferente. Ele poderia, lá no Éden, não deixar Adão cair. Ele poderia simplesmente não manifestar a graça. Ele poderia fazer tudo diferente. Mas a história que a gente vive não é diferente. A história que a gente vive, o mal existe, o mal executa o mal, as pessoas nascem, executam o mal, são ruins, e é isso. Só que um dia vai acabar, porque a história tem início, meio e fim. Então vocês precisam entender isso quando vocês estudam a predestinação. Essas questões todas que vocês têm dúvida e se deparam quando estão estudando a predestinação, são as mesmas questões que vocês deveriam também ter dúvidas e se deparar quando vocês estudam o livre-arbítrio e acreditam no evangelho humanista. Porque se você acredita no evangelho humanista e essas coisas continuam existindo, porque ele é um fato na humanidade, então você tem que ter uma explicação no evangelho humanista. E no evangelho humanista, a explicação é que o homem executa o mal por sua livre vontade, né? Então, quer dizer, o homem, ele tá escrevendo a história, o homem frustra os planos de Deus, porque ele pode fazer com que o mal exista no mundo deliberadamente, e aí Deus não pode fazer nada, porque Deus só está observando a história, né? Então, quando a gente pensa nisso, isso é um absurdo, biblicamente falando. A soberania de Deus, ele precisa ser realmente soberano. Então, você tem que afirmar: ou Deus é soberano para você e controla toda a história e está no controle do bem e do mal, ou Deus não existe, porque o mal existe, então ele não consegue parar o mal, ou ele é fraco e não consegue parar o mal, né? E o mal é mais forte que ele. Então, você tem só essas 3 afirmações para poder você. Se você disser que a eleição é baseada na presciência de Deus, ou seja, ele sabe das coisas antes dela acontecer, você está dizendo que quem está escrevendo a história é o homem, porque o Deus está consultando a história para então predestinar. Ou seja, primeiro eu vou ver o que o homem vai fazer na história, depois que ele fizer eu vou lá e predestino ele. Que predestinação sem sentido é essa? Porque se o homem vai fazer algo já, para que eu preciso predestinar se ele já vai fazer? Então essa é a explicação do evangelho humanista, que não tem cabimento e muito menos é bíblica, né? Então quando você depara com essa verdade, você precisa encarar todas essas questões, porque a existência do mal é algo que você precisa entender, que se Deus não for soberano, o mal é mais forte que Deus. E essa questão é muito importante para vocês entenderem essas questões, entenderem também como que as coisas se dão na timeline, porque assim, se vocês pensam que Deus é soberano e ele controla toda a história, ele é um Deus poderoso, vocês têm que entender que vocês não estão no controle da vida de vocês, ainda que vocês achem que estão no controle, ainda que a gente pense que a gente está agindo terrenamente, a gente está agindo na timeline, a gente está agindo no nosso tempo de vida, e Yahweh, ele predestinou tudo, criou tudo antes de a gente vir a existir. Então antes mesmo dele falar o haja luz e existir todas as coisas que existem para nós, antes de todas as gerações antes de nós e vão existir depois de nós, ele já criou tudo, ele já determinou tudo. E ele não fez isso baseado no que ele viu no futuro, vendo o que o homem ia fazer, porque senão o homem seria o protagonista da história. E a Bíblia não fala que o homem é o protagonista da história, o Messias é o protagonista da história. A morte dele é o protagonismo da história, não é a queda. A queda é o início do start da história. Então vocês precisam entender a cronologia. Precisam entender também que a eternidade não tem contagem de tempo. É por isso que quando a pessoa morre, o tempo para de contar para essa pessoa. E na eternidade, tudo sempre é a todo momento. E quem está na eternidade é Yahweh. Então não faz nenhum sentido você, por exemplo, eu não vou orar na timeline, eu não vou orar porque não adianta de nada orar porque já está tudo determinado. Óbvio que não. Você está na timeline, você está vivendo um tempo agora. As coisas que Yahweh cria na eternidade, antes de você pensar em orar, ele já atendeu sua oração ou não. Ou ele já disse sim ou não na sua oração antes de você existir e orar. Então, se você está na timeline, você executa as ações na sua timeline, você não conhece seu futuro, você não conhece a missão e a propósito de Yahweh para sua vida. Então, você adquire conhecimento, toma atitudes e vai agindo. Só que todo o tempo você está sendo influenciado, ou por demônios, ou por Yahweh, pelo seu ego, ou pela publicidade. Não existe liberdade, você não é livre, nem na vida terrena de um ateu. Ele sabe que ele não é livre, porque se ele fosse livre, não tinha publicidade, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha tráfego. Ninguém fosse crente, fosse todo mundo ateu aqui, meu público, ninguém acreditasse em Bíblia em nada. Você, sendo ateu, conhecendo o mundo, você acha o quê? Que a camisa que você escolheu porque você escolheu, porque você genuinamente escolheu. O restaurante que você foi comer, você acha que você escolheu de forma genuína. Né? A casa que você comprou, o lugar que você mora, o emprego que você tem, você acha que tudo isso aí foi uma escolha genuína do seu eu interior. Não existe isso, gente.
Ninguém é livre nem nos conceitos terrenos. Se não existisse Deus, né? Se não existisse Deus aí controlando a sua vida, você já poderia observar vários aspectos da sua realidade que já estariam controlando a sua vida. Tudo é influência. Tudo que você olha, tudo que você consome está te influenciando a tomar decisões, né? Então, você não pode dizer que você está tomando decisões genuínas. Você está sendo influenciado todo o tempo a tomar decisões. Publicidade está aí. Todas as coisas estão aí. As cores te influenciam, as pessoas te influenciam, o que elas falam influenciam você a tomar decisões de compra, de tudo. Então, nem no universo material que a gente vive, na realidade observada, as coisas são livres. Você faz decisões genuínas. A roupa que você escolhe vestir, a comida que você escolhe comer, tudo que você faz, nada é livre, né? E aí você vai me dizer que, biblicamente falando, a sua salvação, essa sim seria livre. Porque espiritual, no conceito espiritual, aí sim você é livre. Quer dizer, então você não é livre das influências mundanas, mas você pode ser livre da influência divina. Então, quer dizer, você pode ser livre do Deus soberano. Esse que faz o bem, que só é bom, mas o mundo pode te controlar. Quer dizer, Satanás e seus demônios podem te controlar. Mas Yahweh, Deus, que é o soberano, ele não pode te controlar. Porque senão ele seria um Deus mau, afinal, não mexe no meu livre-arbítrio, né? Gente, esse conceito só de falar já é absurdo. Se você para um pouquinho para refletir, você começa a ver que é muito absurdo. Você teria vergonha de afirmar: ai, mas Deus me deu meu livre-arbítrio. Ai, mas se Deus não me der o poder de escolha da minha salvação, ele é mau, porque daí ele tá me controlando, eu sou um robô. Essas conclusões que você tira quando você dá de cara com a predestinação, ela só evidencia o ser humano mau que você é. Porque o ego que tá dentro de você, que não consegue sentir em saber: ai, meu Deus, tô sendo controlado. Ai, meu Deus, eu não tomo escolhas genuínas. Do evangelho humanista adoram falar de pais e filhos, amor. Pois bem, pais e filhos, amor? Tá, você ama seu filho, não ama? Você sabe que ele é incapaz, às vezes, de decidir as coisas, certo? Você decide por seu filho, não decide? Ou você deixa ele decidir o que ele quer fazer da vida dele? Porque assim, se você é um pai prudente, o teu filho é uma criança, acho que ele não sabe ainda escolher as coisas, né? Então, vamos entender por essa lógica, um pai que ama os seus filhos, ele controla os seus filhos. Porque se você é pai, se você é mãe, e você tem um filho, você sabe que ele é incapaz de fazer muitas coisas, e você sabe que ele não conhece o mundo, você conhece, você tem o pleno conhecimento do mundo, o seu filho acabou de entrar no mundo, você vai controlar o que ele vai comer, você vai controlar o que ele vai assistir, ou você vai deixar ele fazer o que ele quiser? E se você responder que vai deixar fazer o que quiser, eu tenho até dó dos seus filhos, do que eles podem se tornar, né? Então, basicamente, um pai que ama os seus filhos, que a gente tem Yahweh e nós, ele controla, assim, os aspectos da nossa vida, porque ele sabe o que é melhor pra nós, a gente não sabe.